Você está sentado em sua casa tomando café da manhã quando de repente o chão se abre e engole completamente tudo, lhe dando apenas alguns segundos para fugir. Sumidouros acontecem quando a água causa erosão nas camadas de rocha subterrânea. Eles podem acontecer repentinamente ou formar-se gradualmente e enviar sinais de alerta. Um sumidouro também pode liberar gases tóxicos do subsolo, tornando-o ainda mais catastrófico. Às vezes, até navios enormes afundam em mar aberto sem motivo aparente. Isso se deve aos bolsões de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem enquanto estão inativos. Essas fábricas de magma estão escondidas sob 2.600 metros de água. Quando acordam, agem como vulcões terrestres e podem causar tsunamis destrutivos. Quando os ventos e as correntes oceânicas se transformam em feras, elas têm o poder de mover paredes inteiras de gelo de 9 metros de altura para a terra. Isso acontece principalmente no início da primavera, quando o gelo está descongelando, mas ainda não derreteu. Nada pode impedir esses tsunamis de gelo no seu caminho de destruição. Eles arrasam vilarejos inteiros. Em uma bela noite de verão de 1854, o navio americano Shooting Star estava a caminho da Indonésia. De repente, o oceano à sua frente ficou branco. Seria algum monstro marinho misterioso? Ou talvez truque de alguma sereia? Os marinheiros o apelidaram de Mar de Leite. Todo aquele brilho branco foi causado por bilhões de trilhões de bactérias brilhantes na água. E isso acontece ainda hoje. Tempestades e ciclones poderosos podem transformar o mar em uma banheira gigante cheia de espuma. Quando esta chega à costa, preenche uma cidade inteira. Felizmente, as tempestades de espuma são extremamente raras. Elas podem parecer inofensivas, mas têm o poder de destruir propriedades, causar inundações e tirar vidas. Além disso, trazem a surpresa assustadora de cobras marinhas para o continente. O próximo se espalha em questão de minutos, cobrindo áreas enormes com suas chamas famintas. Um incêndio pode atingir a velocidade de 22 km por hora e é facilmente o desastre natural mais temido de todos. Ele afeta a vida das pessoas a milhares de quilômetros de distância, poluindo o ar e causando problemas respiratórios. Mesmo as tecnologias mais avançadas não conseguem prevê-los e controlá-los também é quase impossível. No mais quente e um dos lugares mais secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas costumam ultrapassar os 50 graus. A paisagem de outro mundo tem muitos vulcões e geysers ativos, que expelem gases tóxicos como cloro e enxofre. As águas de cores verde brilhante, azul elétrico e amarelo são da chuva e do mar aquecidas pelo magma. Um passo errado aqui e você já era. Quando as placas tectônicas que compõem a superfície da Terra se chocam, liberam fortes ondas de energia. É assim que nasce um terremoto, também conhecido como o fenômeno natural mais comum e devastador do planeta. Milhares deles acontecem todos os anos. E como causam tsunamis, deslizamentos de terra, incêndios e escassez, os danos são sempre enormes. Agora nos encontramos no deserto da Namíbia, no sul da África. Você percebe um fenômeno estranho que se estende por centenas de quilômetros. Esses trechos redondos incomuns na areia foram chamados de círculos de fadas. Seus diâmetros podem ter de 2 a 15 metros. Uma teoria diz que os círculos são feitos por cupins de areia que cavam buracos para armazenar água e comem todas as raízes das plantas. Assim nada cresce naqueles trechos. Outras versões afirmam que é tudo culpa da radiação ou de uma planta tóxica que afeta tudo ao seu redor. Nem todos os raios caem do céu. Há um fenômeno muito raro chamado tempestade suja. Durante este evento, o raio é criado não por nuvens no céu, mas por um vulcão. O Sakurajima, do Japão, é um dos vulcões ativos mais famosos do mundo. Ele entra em erupção quase todos os dias e libera nuvens negras no ar. Um raio se forma dentro delas. Durante qualquer tempestade, os cristais de gelo colidem e criam eletricidade. É assim que um raio comum aparece. Durante uma tempestade suja, partículas de cinzas vulcânicas colidem em vez de cristais de gelo. Nossa jornada continua na água. Subimos em um barco e navegamos para longe da costa. Não importa onde estamos, pois esses fenômenos acontecem em todo o mundo. O mar está cristalino e calmo. Não tem vento. Mas o que é isso? Você ouve um zumbido alto. Em segundos, uma onda enorme de 14 metros de altura surge da superfície do mar calmo.
Felizmente, seu barco consegue se manter à tona. E a onda some tão repentinamente quanto apareceu. Você acabou de sobreviver a um vagalhão. Alguns cientistas acreditam que eles surgem quando a corrente da superfície do mar colide com um forte vento de frente. Outros dizem que nasce da colisão de correntes quentes e frias. Mas a teoria mais interessante é que as ondas são formadas por algo chamado de vampirismo cinético. De acordo com esta versão, sob condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas elas haverá uma, a vampira, que absorve e coleta a energia de todas as outras e a libera de uma só vez. Isso explica a força do impacto e seu desaparecimento repentino. Nossa próxima parada é no deserto de Atacama, no norte do Chile. Este é um dos lugares mais secos da Terra, geralmente recebendo menos de 15 milímetros de chuva por ano. Mas a cada 5 a 7 anos, as flores desabrocham aleatoriamente aqui. Isso está relacionado ao fenômeno El Niño, quando as temperaturas quentes do oceano criam mais precipitação em terra. Então as areias amarelas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e cor-de-rosa. Surgem mais de 200 espécies de flores únicas. Mas, estranhamente, o deserto não florescerá se chover demais. De volta à Austrália, chegamos à cidade de Wagga Wagga, em Nova Gales do Sul. É maio, o inverno começa no próximo mês, mas a temperatura está confortavelmente fria. A grama ainda está verde, está claro e ensolarado. Ao longe, você vê campos brancos cobertos de neve, mas quando se aproxima, percebe que não é neve. É uma cobertura de teias de aranha. Este é um fenômeno completamente natural. É algo que muitas espécies de aranhas fazem, chamado de balonismo. Elas vão até um local alto, como uma árvore ou um poste de telefone, e soltam um fio de seda. O vento leva essa seda e as aranhas voam. Se um número suficiente delas fizer isso de uma só vez, tipo milhões, você obtém uma migração em massa de aranhas e uma cena que se parece com algo dos seus piores pesadelos. Quando esta chuva de aranhas termina, a terra fica coberta de teias. Campos, árvores, cercas, tudo ao seu redor. É totalmente inofensivo para as pessoas, apesar de bastante inconveniente. Bem, boa sorte dormindo esta noite. À primeira vista, esta linda cachoeira, que fica no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, parece ser uma queda d'água qualquer. O interessante é que ela tem 2 fluxos diferentes de água. Um deles cai dentro do lago superior e o outro cai diretamente dentro de um enorme buraco natural no chão. Para onde vai essa água? Eis o mistério. Ninguém parece saber. Os visitantes da cachoeira já jogaram gravetos e outros objetos dentro desse buraco, mas jamais os viram reaparecer em qualquer outro lugar. No passado, os cientistas fizeram um teste colocando tinta na cachoeira. Eles até despejaram grandes quantidades de bolas de ping-pong lá, mas eles jamais encontraram um traço sequer da tinta em nenhum dos cursos de água da região. Então, para onde essa água está indo? Bem, cá entre nós, ela tem que ir para algum lugar. Quem sabe vai para debaixo do chão? Mas aí ela teria que sair em algum lugar, certo? Os cientistas ainda estão trabalhando para desvendar este mistério. Dá para acreditar que existe um lugar na Terra que tem seu próprio ecossistema e atmosfera, como se fosse outro planeta? Pois é, existe mesmo. A caverna de Movil, localizada no sudoeste da Romênia, permaneceu fechada na total escuridão durante assustadores 5 milhões e meio de anos. Só depois que alguns técnicos descobriram a caverna, quando estavam à procura de um lugar para construir uma usina nuclear, que todos souberam da existência dela. Os cientistas fizeram uma abertura na caverna e descobriram que havia um ecossistema totalmente autossustentável lá dentro. À medida que abriram passagens em meio às pedras dos diversos túneis, os pesquisadores encontraram um lago de água sulfúrica que fedia a ovo podre. O ar estava repleto de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que o ar da Terra. Nem é preciso dizer que esse ar é totalmente tóxico. O mais intrigante é que existia um ecossistema completo dentro dessa caverna, com 33 espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Essa caverna nos dá uma ideia do que pode existir em outros planetas, cujas atmosferas são totalmente diferentes. O modo como essa caverna conseguiu existir na Terra esse tempo todo, sem que ninguém soubesse, é inacreditável, né? Agora imagine isso. Você está assistindo a um vulcão em erupção, que já é uma visão assustadora por si só. Mas de repente,
nota flashes luminosos ameaçadores iluminando o céu acima do vulcão. Isso leva o pesadelo dessa experiência a um nível totalmente novo. Não há uma, mas duas explicações científicas perfeitamente boas para o fenômeno dos relâmpagos vulcânicos. Uma causa é a eletricidade estática, que ocorre quando partículas densas das cinzas se misturam não muito acima do solo. A outra é que a fonte de relâmpagos vulcânicos fica no alto, acima da superfície, perto da estratosfera, onde cristais de gelo se movem caoticamente, resultando em colisões poderosas. O que parecem ser discos voadores congelados são, na verdade, bolsões de gás metano altamente inflamável. Presos debaixo d'água, eles formam paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas dos lagos do norte, como Abraham, em Alberta, no Canadá, essas bolhas aparecem quando animais mortos, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias e, por sua vez, excretam gás metano no processo. Mas não se deixe enganar pela beleza desse fenômeno. Quando a primavera chega, o gelo derrete e as bolhas de metano começam a borbulhar e estourar de maneira surpreendente. Você não iria querer acender um fósforo na área. Isso poderia provocar uma explosão maciça. Além disso, o metano é o gás que cria o efeito estufa e, portanto, aquece o planeta. Em 2010, o Paquistão sofreu a pior enchente da história do país. Esse desastre natural atingiu mais de 14 milhões de pessoas, quando a chuva suficiente para 10 anos cobriu o país em menos de uma semana. As pessoas perderam suas casas, inúmeros edifícios foram completamente destruídos e rios transbordaram. Mas algo único e inesperado veio com o rescaldo do dilúvio. Toneladas de insetos tinham que procurar um abrigo acima do solo, e aranhas optaram por se aninhar em árvores. Como resultado, elas encapsularam suas novas casas em teias de aranha tão grossas que eram visíveis à distância. Honestamente, essa visão me dá arrepios. Deve haver milhares de aranhas à espreita nessas árvores. Imagine que você está surfando em uma onda perfeita e, de repente, ela congela. Bem, com certeza parece assustador, mas não poderia acontecer na vida real, certo? Errado. Você pode ver ondas geladas na Antártida. Elas ocorrem quando o gelo é comprimido e a pressão cada vez maior aperta as bolhas de ar. Quanto à bela cor azul, é o resultado do derretimento do gelo e do congelamento. O vulcão Kawaijan, na Indonésia, não é uma montanha vulcânica comum. Em vez de produzir fumaça negra e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse cara excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão contém alguns dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar abrasador e são iluminados pela lava derretida, começam a queimar azul. Infelizmente, você só pode ter essa visão hipnotizante à noite. A propósito, o maior lago de ácido do mundo também está localizado dentro dessa cratera. Em 2018, as lendárias cachoeiras localizadas na fronteira entre o estado de Nova York e Ontário, no Canadá, conseguiram chocar e silenciar a todos. Os turistas que chegaram para admirar o poder da água barulhenta ficaram surpresos ao encontrar as cataratas do Niágara congeladas. As gotículas de água microscópicas que se espalham pelas cataratas, assim como a névoa, formaram uma crosta de gelo por cima da água corrente. Como resultado, se você olhasse para as cachoeiras, teria certeza de que elas estavam congeladas. Porém, na realidade, a água continuava fluindo, mas estava escondida sob o gelo. Se você tivesse visitado os pântanos da Carolina do Norte no início de 2018, nunca esqueceria a vista com a qual você teria sido recebido. Imagine lagos cheios de água gelada e cobertos de gelo. Fácil, né? Agora imagine dezenas de focinhos de jacaré espiando para fora dos lagos, imóveis e congelados no gelo. Apesar dessa imagem aterrorizante, os animais estavam muito vivos. Essa é apenas uma maneira muito especial dos crocodilos sobreviverem a um clima frio fora do normal. Como suas narinas ficam acima da água, os predadores podem respirar enquanto seus corpos estão em estado de hibernação.
Isso permite que eles conservem energia e permaneçam aquecidos e vivos. Em março de 2018, as pessoas que olhavam para o céu no norte de Nevada podiam ver a nuvem mais rara e bizarra de todos os tempos, uma nuvem em forma de ferradura. A menos que você conheça a explicação científica desse fenômeno, ele pode assustar e confundir até mesmo o mais experiente observador do céu. Mas meteorologistas sabem que esse vórtice em ferradura acontece quando uma nuvem plana percorre uma coluna de ar quente que sobe. Esse ar não apenas dá à nuvem uma forma impressionante, mas também adiciona um pouco de agito ao seu movimento. Infelizmente, essas nuvens são muito fugazes e geralmente duram apenas alguns minutos. Por outro lado, você não precisa de muito tempo para descobrir como é essa nuvem. Em 19 de março de 2018, os habitantes do Alabama tiveram que correr para se salvar dos enormes pedaços de gelo caindo do céu. Estou falando da terrível tempestade de granizo do Alabama, que causou milhões de dólares em danos. Depois da tempestade, parecia que o lugar havia sido completamente destruído por selvagens. Vitrines, para-brisas de carros, outdoors quebrados e buracos nos telhados. Mas o que deixou os pesquisadores realmente empolgados foi uma pedra de granizo encontrada perto da cidade de Cullman, no Alabama. Esse monstro era do tamanho de uma bola de softball, com 13 centímetros de diâmetro. Como consequência, estabeleceu um novo recorde estadual. Tô feliz que eu não estava naquele temporal de granizo gigante. Já que estamos falando sobre os fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve em um deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram uma espessa camada de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve que cobria as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros. No entanto, meteorologistas tinham uma explicação para esse fenômeno empolgante. Eles afirmaram que piscinas de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram na queda de neve ao invés de chuva. Se uma tempestade atrasar aquele piquenique que você planejou por muito tempo, mantenha a calma e pense em como você é sortudo por não estar presenciando o fenômeno de Catatumbo, a mais longa tempestade de raios do mundo. O coração da tempestade, que se repete a cada ano, fica sobre o lago Maracaibo, na Venezuela, e é muito maior do que uma tempestade regular. Esse fenômeno natural dura até 160 dias e gera cerca de 300 raios por dia. Você provavelmente já ouviu falar que um raio não atinge 2 vezes o mesmo lugar, não é? Bem, Catatumbo não parece conhecer essa regra. Pelo menos ela não impede que nuvens de tempestade se acumulem no mesmo local ano após ano. No fundo do Oceano Pacífico, na costa oeste da América do Norte, há uma zona de subducção, quando 2 placas tectônicas se encontram e uma começa a se curvar e deslizar abaixo da outra. A falha de Cascadia vai do norte da Califórnia até a ilha de Vancouver. Nesse caso, o fundo oceânico está sendo forçado abaixo do continente da América do Norte. O fundo move-se cerca de 4 centímetros por ano, mas a parte superior do sistema está presa e agora a placa norte-americana está comprimida. A pressão continua aumentando ali e precisa ser liberada. Isso é capaz de acontecer na forma de um terremoto de magnitude 9, podendo fazer com que a costa afunde 2 metros e se mova horizontalmente. E depois do eventual terremoto, a costa pode sofrer um tsunami semelhante à onda que atingiu o Japão em 2011. Os cientistas calcularam que nos últimos 10 mil anos, a região passou por 41 grandes terremotos. O último tremor de magnitude 9 ocorreu em janeiro de 1700. Os especialistas acreditam que há atualmente uma possibilidade de 37% de um tremor de magnitude 7.1 ocorrer nos próximos 50 anos. Felizmente para nós, uma das piores tempestades solares já registradas aconteceu quando nossa civilização não era vulnerável à fúria do Sol. Ela é conhecida como o Evento Carrington e aconteceu em setembro de 1859, muito antes do desenvolvimento da tecnologia moderna. Uma enorme onda de plasma e campo magnético passou sobre a camada magnética protetora da Terra. Isso produziu uma enorme tempestade solar e levou a auroras intensas que iluminaram os céus. Mas, além das belas luzes, as fortes correntes elétricas resultantes da tempestade tiveram grandes consequências.
Os sistemas de comunicação telegráfica que cobriam a Europa e a América do Norte caíram. Incêndios ardiam e fontes de energia desconectadas continuavam retransmitindo suas mensagens estranhas. Em 1989, outra forte tempestade solar atingiu a Terra. Os resultados mais extremos foram vistos em Quebec, no Canadá. A rede elétrica ficou totalmente fora e 6 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. Como as explosões solares acontecem com frequência, alguns cientistas preveem que outra tempestade poderosa ocorrerá em breve. Eles a nomearam de A Grande. Enormes tormentas solares como essa acontecem apenas uma vez a cada 500 anos. Os cientistas acreditam que ela será forte o suficiente para derrubar sistemas elétricos e de comunicação em todo o mundo por dias, meses ou até anos.